Bom dia, meus amigos. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso estudo, o estudo da doutrina espírita, o EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita. Essa aula deveria ter sido gravada na quarta-feira, mas eu tive um contratempo no trabalho e acabei não conseguindo gravar a aula na quarta, por isso está saindo hoje, no sábado pela manhã. Mas, de qualquer forma, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre as bodas de Caná, que inicia a vida pública de Jesus, né? Esse fato, esse acontecimento, numa festa de casamento, inicia a vida pública de Jesus. Mas antes de nós começarmos a falar sobre as bodas de Caná, vamos fazer a nossa prece para que a espiritualidade amiga nos direcione, nos abençoe nesse estudo, que nós possamos colocar em palavras um pouco, né, da interpretação, da mensagem que Jesus quis nos trazer com essa passagem da sua vida. Então, vamos lá. Mestre querido, te agradecemos infinitamente pela oportunidade de estarmos aqui relembrando passagens da tua vida, relembrando as tuas mensagens, a tua dedicação para conosco, os teus ensinamentos em todos os momentos. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos direciona. E que tu possas, Senhor, continuar conosco como sempre esteve. E que nós também possamos estar contigo. Assim como lá nas bodas de Caná houve a celebração de um casamento, de uma união, que nós possamos celebrar dia a dia essa união contigo e com o nosso Pai. Que assim seja. Então vamos lá. Essa passagem das bodas de Caná está no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos de 1 a 11. E começa assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estavam ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almoços. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. As talhas eram grandes vasilhas onde se armazenava a água para as purificações dos judeus. Os judeus utilizavam a água para se purificar durante os seus rituais, tá? E continuando, né? E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então essa é a passagem das bodas de Caná, que está lá
no Evangelho escrito por João, capítulo 2, dos versículos 1 a 11. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre essa passagem, mas eu gosto sempre de deixar muito claro que as mensagens, as passagens da vida de Jesus, elas são muito profundas em ensinamentos. Então, seria muita pretensão minha achar que eu seria capaz de encerrar todos os ensinamentos de Jesus, toda a mensagem de Jesus, tudo que ele quis nos trazer nesse fato da vida dele, com as minhas palavras. Mas a gente traz aqui uma interpretação, uma forma de ver, de enxergar o que ele quis nos dizer com esse fato em Caná. Mas antes da gente adentrar nesse capítulo 2 de João, vamos relembrar o capítulo 1, né? Para a gente ter o contexto, né? Essa mensagem ela começa e ao terceiro dia ocorreram as bodas em Caná. Vamos entender aí o contexto, né? De onde Jesus estava, o que estava acontecendo antes disso, lembrando que a narrativa do Evangelho é uma história que os evangelistas contam sobre a vida de Jesus. Então, tem uma sequência, tem um entendimento. Então, lá no capítulo 1, que começa com: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Jesus, com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse é o capítulo que começa dessa forma: no princípio era o verbo. E nesse capítulo também, João nos narra, nos apresenta, João o Evangelista, nos apresenta João Batista, o primo de Jesus, que, como consta lá no capítulo 1, foi um homem enviado por Deus para anunciar a vinda do Messias. Então, João Batista nasceu poucos meses antes de Jesus, era primo dele, e ele veio com essa missão de anunciar a vinda do Messias. E João Batista, ele fazia batismos ao longo do Rio Jordão, em pessoas convertidas. E uma das pessoas a quem João Batista batizou foi o próprio Jesus, como um sinal de que Jesus estava assim, confirmando aquilo que João Batista dizia a respeito da vinda do Messias. Então, nesse capítulo 1 é narrado também, como eu falei, o batismo de Jesus nas águas do Rio Jordão por João Batista, e também o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. André, um dos apóstolos, irmão de Simão Pedro, foi o primeiro discípulo a reconhecer e a seguir Jesus, como está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E André era seguidor de João Batista. E quando João Batista se refere a Jesus, eis aí o Messias, André acredita, de pronto acredita, e começa a seguir Jesus. Então, depois de André veio Simão Pedro, Filipe, Natanael, isso é descrito lá no capítulo 1. E Jesus decide, né, retornar a Galileia. Então, só para a gente situar aqui no mapa, aqui, ó, existe uma discussão, né, entre estudiosos a respeito do local onde Jesus foi batizado por João Batista. Alguns acreditam que tenha sido aqui no início do Rio Jordão, na saída do Mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades. Então, alguns estudiosos acreditam que tenha sido aqui mais ou menos nessa área, e outros estudiosos acreditam que tenha sido mais para o final aqui do Rio Jordão, e já aqui na entrada do Mar Morto. Mas, independente disso, né, o ensinamento é que ele veio ter com João Batista, confirmando aquilo que João Batista falava a respeito da vinda do Messias.
E quando Jesus aparece para ele, ele confirma, ele reconhece Jesus como aquele enviado de Deus a quem tantos os judeus esperavam. E é nesse contexto, após o batismo de Jesus, o encontro com alguns apóstolos, que Jesus decide retornar a Galileia e aqui para essa região de Caná, onde está apontando aqui essa seta vermelha, onde ocorrem as bodas, né, a festa de casamento. E esse fato ele é muito interessante, né, porque o início da vida pública de Jesus, numa festa de casamento, já nos traz uma mensagem, né? Já nos traz, aliás, algumas mensagens. A gente pode entender que ele inicia a sua vida pública num casamento para nos demonstrar, olha, a mensagem que eu tenho a trazer para vocês é uma mensagem de alegria, uma mensagem de celebração. E um outro ponto interessante é essa união, a mensagem que eu trago a vocês é de união, de casamento com Deus. Vamos voltar um pouco atrás, né? Aliás, bastante atrás, lá na Gênesis, no capítulo 1 da Gênesis, onde se descreve, né, que Deus criou o mundo, e aí descreve como o mundo foi criado por Deus, né, durante os 7 dias. Deus fez o dia, Deus fez a noite, ao ambiente seco chamou de terra, as águas chamou de mares, criou os animais, criou o homem, depois criou a mulher. Então vem toda essa narrativa que, obviamente, de forma figurada, para também nos trazer uma mensagem. E, num dado momento, nós, seres humanos, decidimos, por livre-arbítrio, comer um fruto que havia sido explicitamente proibido, mas nós, por decisão própria, decidimos comer desse fruto. E a partir do momento que comemos desse fruto, ou seja, tomamos a decisão de nos distanciar de Deus. E desde então, a expulsão do paraíso representa esse distanciamento de Deus. E ao longo da nossa existência, de encarnações e encarnações, né, aprendizados e mais aprendizados, nós buscamos esse retorno ao Jardim do Éden. Nós buscamos esse retorno à casa do nosso Pai, à união de Deus, ou seja, esse casamento de novo com Deus. Então, assim, nós podemos interpretar, né? Dentre todas as opções de interpretação, nós trazemos aqui duas, né, sobre esse início da vida pública de Jesus numa festa de casamento. Primeiro, a representação, como eu falei, de que a boa nova, o evangelho de Jesus é pautado em alegria, que a gente não precisa ser uma pessoa sisuda, extremamente séria, com a cara fechada, para seguirmos Jesus. Muito pelo contrário, ele nos traz alegria, e é com essa alegria que nós devemos segui-lo. E uma outra interpretação, na verdade, não é uma outra interpretação, uma complementação dessa primeira, é que a mensagem que Jesus nos traz é para nós nos unirmos novamente a Deus, como se fosse um casamento. E esse casamento, o casamento, ele requer aproximação, ele requer intimidade, ele requer conhecimento da outra pessoa, ele requer entrega à outra pessoa, amor e respeito à outra pessoa. Então, Jesus também, nessa passagem, nós podemos entender que ele nos traz essa mensagem de casamento, de comunhão com Deus. Continuando, né, a interpretação dessa passagem da vida de Jesus, e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e também foi convidado Jesus e seus discípulos para as bodas.
Nesses 2 primeiros versículos, a gente pode entender que as bodas eram de pessoas conhecidas, pessoas próximas a Jesus, a sua família e aos seus discípulos. Tanto é que eles foram convidados para essa celebração. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Maria, sempre preocupada, sempre uma grande mãe, sempre olhando por todos nós, e ela se preocupou ali no meio da festa de que não havia vinho e que faltaria vinho para os convidados. E no versículo 4, Jesus diz a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse versículo 4, ele pode trazer, né, algumas inquietações a algumas pessoas, porque a gente interpreta as passagens, a mensagem, de acordo com aquilo que nós entendemos, de acordo com o que ainda nós conseguimos interpretar, de acordo com as nossas emoções, as nossas experiências, de acordo com a nossa vivência, às vezes, naquele momento. Um bom exemplo disso é quando a gente recebe uma mensagem, por exemplo, no WhatsApp. A pessoa que está mandando a mensagem para a gente, às vezes ela está numa determinada entonação de voz. Né? Ela quer nos passar uma determinada mensagem. Mas, às vezes, a gente não está num dia bom, a gente acha que todo mundo está querendo brigar, está querendo encrenca com a gente, e a gente lê aquela mensagem, interpreta de uma outra forma, e aquilo ali já acaba gerando uma discórdia. Mas a mensagem original, a pessoa que mandou a mensagem, nunca teve intenção de ofender. E aqui, da mesma forma, Jesus é um espírito puro. Quando a terra foi criada, ele já era um espírito puro. Então, quando ele veio à Terra, ele já era um espírito puro há bilhões de anos. Então, vocês conseguem imaginar um espírito do nível evolutivo de Jesus sendo grosseiro com alguém, ainda mais com a sua mãe, com Maria? Não dá para conceber. No Livro dos Espíritos, a própria espiritualidade nos esclarece que Jesus é o modelo mais perfeito de ser humano que Deus já nos concedeu. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Ele, o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, não pode ter agido de forma grosseira com a sua mãe. Não tem lógica isso. Mas a gente também pode lembrar que, originalmente, a Bíblia ela foi traduzida do grego, né, para a nossa linguagem. Quando há tradução de uma linguagem para outra, a gente tem algumas perdas, queira ou não, a gente tem algumas perdas, né? Perdas de expressões, às vezes a gente não consegue representar uma expressão num determinado idioma, a gente representa uma outra expressão naquele idioma para o qual a gente está traduzindo. Então, o termo grego gune, como Jesus se referiu, e a gente traduziu como mulher, né? o que tem eu contigo. Não é um termo desrespeitoso na linguagem original. Esse termo ele pode ser traduzido como minha senhora, minha cara. O que posso eu fazer por ti? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Maria, como mãe, sabia, ela conhecia já o filho que tinha. Ali era o início da vida pública de Jesus, da vida pública de Jesus. Mas Maria, sua mãe, sabia desde o início que ali se tratava do enviado de Deus, do Messias. Então, ela sabia o que seu filho era capaz de fazer. Um outro ponto que nós podemos abordar nessa passagem é sobre essa importância do vinho. E a gente também pode se questionar por que a falta do vinho gerou essa preocupação toda em Maria, a ponto de pedir ajuda para o seu filho, a ponto de Jesus
decidir juntamente com Deus que ali seria o momento para iniciar a sua pregação pública. O vinho, ele tem, na verdade, a vinheira, ela tem a videira, ela tem uma representação muito grande desde o Antigo Testamento. Israel era representada no Antigo Testamento como uma videira plantada por Deus na terra prometida. Então, essa era a representação de Israel, como uma videira. E para os judeus, a videira era a planta mais nobre que existia e representava o poder, a força que vem de Deus. Numa das passagens, né, que nos mostra que Israel é representado por uma videira, está lá no Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 10, versículo 1. Aqui é mais um puxão de orelha, né, para Israel. Israel é uma vide estéril, um ramo da videira estéril, que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. Ou seja, Israel, que recebeu tanta informação do alto a respeito do evangelho, recebeu profetas, recebeu mensagens de Deus, e Jesus, né, tinha todo um potencial para gerar frutos em abundância. Mas o que fez desses frutos? Transformou esses frutos em representações externas, com altares, com estátuas, ao invés de receber essa mensagem do alto e verdadeiramente se tornar a terra prometida, verdadeiramente poder difundir esses frutos, multiplicar esses frutos em outras regiões, o fruto que realmente vem do alto. Mas, ao invés disso, cultuava esses aspectos exteriores da religião. E Jesus, mais lá na frente, né? Isso aqui está no Antigo Testamento, Jesus, mais lá na frente, vem para mostrar justamente isso. Olha, o culto ao Evangelho, a Deus, essa comunhão com Deus, ela está muito longe de ser esse culto externo. Mas o fato é que Israel, como terra prometida, era representado por uma videira. E aqui a gente não entende Israel como um espaço geográfico. Israel somos nós que recebemos do alto informações, recebemos do alto mensagens. O evangelho que Jesus nos trouxe, e quais frutos nós estamos multiplicando? Nós estamos rendendo, nós estamos nos transformando em videiras fortes que rendem frutos realmente? Um outro ponto interessante sobre essa questão do vinho é no Evangelho de João também, no capítulo 15. Lá no versículo 1, Jesus diz o seguinte: eu sou a verdadeira videira e meu pai é o lavrador. E no capítulo 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu neles, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis. Então, Jesus nos traz uma mensagem clara de que lá no Antigo Testamento, quem representava essa videira era Israel, como a terra prometida. E Jesus vem e nos diz: olha, a verdadeira videira sou eu e meu pai é o lavrador. Eu só sou uma videira forte porque meu pai me lavrou, cuidou de mim,
para que eu me tornasse uma videira forte. E vocês, né, Jesus nos diz, vocês, sendo varas, ou seja, ramos dessa videira, só poderão dar frutos também se estiverem conectados a mim. Porque se não estiverem conectados a mim, serão simplesmente varas, pedaços de galhos que não renderão frutos. Então, é um outro ponto, né, que nos faz refletir e relembrar sobre a importância dessa representação da videira, do fruto e do vinho. E lembrando também que lá no Livro dos Espíritos, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, lá naquela parte introdutória, a espiritualidade pediu a Kardec que desenhasse nos prolegômenos, uma videira, um ramo de uma videira aqui, olha. Se vocês abrirem lá o Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, tem lá desenhada a videira, que foi desenhada pela espiritualidade e solicitada a Kardec para se colocar aí. E olha só o que a espiritualidade fala. Coloca no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, esse ramo aqui da videira, porque é um emblema do trabalho do Criador. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é o tronco da videira. E o espírito é o licor, o vinho. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago. O homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Então, por todas essas passagens, a gente pode entender a importância do vinho, a representação do vinho e da videira nas passagens do Evangelho, né? Nessa nossa interação com Deus e com o plano espiritual. Então, mais uma vez, daí o início da vida pública de Jesus em uma festa para representar essa alegria e a transformação da água em vinho por ele para representar, como mostrado aqui, né, no próprio Livro dos Espíritos, esse emblema do trabalho do Criador, reunindo aqui todos os princípios que melhor representam o corpo e o espírito. Um outro ponto, uma outra referência interessante que nós trazemos aqui para o nosso estudo, é lá do livro Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Lá no capítulo 12, nesse livro nos narra uma conversa de Simão Pedro com Jesus, justamente a respeito das bodas de Caná. Uma dúvida que Pedro tinha, que talvez seja a nossa dúvida também. Então, vamos ver aqui. Senhor, em face dos vossos ensinamentos, isso é Simão Pedro perguntando a Jesus, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Numa primeira interpretação, a gente pode entender isso, não é verdade? E Pedro nos representa muito nessa pergunta. Muito. E olha só o que Jesus diz. Jesus compreendeu o alcance da interpretação da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Jesus podia ter parado a explicação aí, devolvendo uma pergunta para Simão. Conheces a alegria de servir a um amigo? Mas Jesus é tão bondoso que continuou a responder.
Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os amigos, as pessoas que Deus coloca em nossos caminhos, são laços misteriosos que nos conduzem a Ele, que nos tornam pessoas melhores. Continuando a passagem, né, das bodas de Caná, lá no versículo 9, continua assim, olha. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, ou seja, os serventes tinham testemunhado que eles tinham posto água ali nas talhas, nas vasilhas, e essa água tinha se transformado em vinho, porque não tinha mais vinho. Então, os serventes também serviram de testemunho. O mestre-sala chamou o esposo. O mestre-sala a gente pode interpretar hoje em dia como o cerimonialista, ou a cerimonialista numa festa de casamento, né, que cuida de todos os preparativos, que cuida para saber se a festa está bem organizada, para saber se não está faltando nada para os convidados. Então, essa figura prova do vinho, né, que foi transformado por Jesus, e chama o esposo, né, porque ele ficou surpreso ao provar o vinho. E ele diz o seguinte para o esposo: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. As festas de casamento na época de Jesus, não me recordo se eu falei mais lá na frente, tá? Mas as festas de casamento, elas podiam durar alguns dias. Então, era servido primeiro o vinho bom para as pessoas, né? Porque as pessoas ainda estavam sóbrias, ainda estavam inteiramente na sua, assim, na sua atenção, na sua vigília, né? E depois que as pessoas começavam a beber, já ficar um pouco mais alegres, talvez um pouco mais tontinhas, né? Se servia um vinho de qualidade inferior, porque aí não se teria muito a percepção entre a diferença de um e outro. Mas o mestre-sala, ele diz o seguinte, que tu deixaste, acabou a primeira leva de vinho, e tu deixaste o melhor vinho, o vinho de melhor qualidade para ser servido depois, jamais para o final da festa. E aqui a gente também pode tirar uma lição de que tudo que Jesus nos oferece, tudo, absolutamente tudo que ele nos oferece, é de grande qualidade. Jesus nunca nos oferece algo que não seja de qualidade, algo que não seja bom para a gente, independente do momento. Então, ele guarda o que há de melhor para cada um de nós e nos oferece isso. Só que muitas vezes a gente acaba rejeitando o vinho de qualidade que Jesus nos oferece para aceitar um vinho inferior. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Essa passagem da vida de Jesus, né, narrado como um dos fatos extraordinários da vida de Jesus, ela encerra nesse capítulo, nesse versículo 11, né, dizendo que, deixando muito claro que Jesus principiou os seus sinais nessa festa de casamento em Caná. E o que seriam esses sinais? Esses sinais, eles indicavam, né, que uma pessoa, ela verdadeiramente era um enviado de Deus. Porque haviam muitos profetas na época,
Mas haviam muitos falsos profetas, pessoas que se diziam profetas, mas que verdadeiramente não eram. E para diferenciar um do outro, os verdadeiros profetas recebiam, né, vamos dizer assim, um dom de Deus de emitir sinais, de mostrar sinais para indicar que eles sim haviam sido enviados por Deus à Terra. E Jesus, obviamente, ao longo de toda a sua trajetória aqui na Terra, nos mostra diversos sinais, tendo sido o primeiro a transformação da água em vinho. E a gente já teve uma das aulas da conversa de Nicodemos com Jesus, que está lá no capítulo 3, também do Evangelho de João. Relembrando que Nicodemos era um fariseu, era um grande doutor da lei, um grande sábio, um estudioso do Antigo Testamento, mas ele reconhece em Jesus o Messias prometido, o Messias que seria enviado à Terra. Ele reconhece, e ao reconhecer, ele pede para ter uma conversa com Jesus. Nós já falamos sobre essa conversa de Nicodemos com Jesus. E no versículo 2, Nicodemos diz a Jesus: Rabi, ou seja, mestre, grande mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Olha, ele o reconheceu como mestre, ele que era mestre dentre os fariseus, ele reconheceu Jesus como um rabi, como um grande mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos reconheceu Jesus como grande Messias por meio dos sinais que ele fazia, por meio dos fatos extraordinários que ele fazia. Que sinais eram esses? A transformação da água em vinho, a cura de leprosos, como eram chamados na época, a cura de cegos, a cura da mulher que tinha hemorragia há anos e nada curava. Então, todos esses fatos extraordinários que não se conseguia explicar, tidos como milagres, né, entendidos como milagres, eram sinais de que Jesus era verdadeiramente o enviado, o Messias prometido. Eu gostaria de terminar o nosso estudo sobre as bodas de Caná com uma passagem também do livro Boa Nova, como eu falei, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Humberto de Campos, ainda lá no capítulo 12, em que Jesus tem a conversa com Simão Pedro sobre as bodas de Caná. Eu gostaria de terminar o nosso estudo de hoje com essa passagem. E com o olhar agora absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: o vinho de Caná poderá transformar-se um dia no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim o júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Essa passagem chega a me emocionar, de verdade, pela dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Jesus veio nos buscar para que a gente regresse ao jardim do Éden, para que a gente regresse à casa do nosso Pai, a essa comunhão, esse casamento com o nosso Pai. Então, que nós possamos beber desse vinho de qualidade que Jesus nos oferece e não mais transformar esse vinho em vinagre, como a gente vem fazendo ao longo de tantas existências. Já chega de tomar vinagre da amargura. Vamos começar a tomar o vinho de qualidade que Ele nos concedeu, que Ele transformou para a gente. E veio aqui nos oferecer. E está aqui no nosso planeta, aguardando
para que um dia a gente possa regressar ao amor do Todo-Poderoso. Eu realmente me emociono essa fala de Jesus. Então, meus amigos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu espero de coração que essa mensagem das bodas de Caná possam chegar até vocês, possa nos tocar realmente o coração, como aquele primeiro sinal da vinda de Jesus à Terra, mas não como o último deles. E que nós possamos um dia estarmos celebrando essa festa de casamento nossa com Jesus e com Deus. Vamos para a nossa prece final. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana em família, que vocês possam celebrar essa alegria e esse vinho de Jesus em família. Então, vamos para a nossa prece. Minha gratidão também aos que puderam entrar online agora. Um grande abraço para vocês. Vamos para a nossa prece de encerramento. Irmão querido, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia maior, que nos foi concedido por Deus para nos trazer tantos ensinamentos. E por tantas existências, tantas e tantas existências, nós, por nosso livre-arbítrio, decidimos transformar o teu vinho de qualidade num vinagre da amargura. Mas que ainda assim, como tu disseste a Simão Pedro, ainda assim tu decides tomar esse vinagre junto conosco e não desistir de nós até que um dia nós estejamos em comunhão, em casamento com o nosso Pai Todo-Poderoso. Te agradecemos imensamente, te agradecemos, não temos palavras, Senhor, para te agradecer pela tua bondade, não temos palavras para te agradecer pela tua dedicação a cada um de nós, teus irmãos mais novos, que tu aguardas de braços abertos para esse reencontro, esse verdadeiro reencontro com Deus, nosso Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa todos os nossos irmãos, independente de religião, de crenças. Abençoa o nosso planeta. E desejamos, Senhor, ansiosos, com os corações esperançosos, que um dia, esperamos que não muito distante, nós possamos verdadeiramente estar contigo. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigada mais uma vez. Olha, a Lu tá aqui, a Clariete. Quem mais está aqui? Evânia? Vamos orar. Evânia pede oração por ela, pela família dela. Vamos orar, Evânia. Que Deus Pai possa te abençoar grandemente, minha irmã, abençoar sua família. E, na verdade, Ele já nos abençoa sempre, sempre. Mas que vocês possam sentir
todas essas bênçãos que vêm do alto. A espiritualidade amiga esteja com você, com os seus entes queridos, hoje por todo sempre. Um grande abraço e foi um prazer enorme estar com vocês agora sábado de manhã, né, como uma exceção ao nosso EAD, mas foi um grande prazer. Beijo, gente. Tchau, tchau.